se vocês estão com o kit ou não, né? O que vocês já tiveram de contato com a robótica ou com a programação, né? Como que está a robótica aí na vida de vocês e também na escola, tá? Vou pedir para vocês irem levantando a mãozinha, a gente vai passando de um a um, tá? Vamos lá? Quem é o primeiro? Não ergam a mão todos de uma vez só. Ah, vamos lá. Vamos lá, João. Olá, pessoal. Sou João Arthur, trabalho no Colégio Militar João Paulo II. Trabalho com robótica, matemática e química. E tá rolando normal a robótica aqui. Fiz a primeira aula ontem com o pessoal, né, lá do Educação, do ensino fundamental, e já chegou os kits, né? O kit robótica, os Chromebooks. E tá perguntar da atualização para ele. Só licença. Como que foi a atualização, João, dos teus Chromes? Que aquele dia a gente conversou, não tinha sido atualizado ainda. Não trabalhei com eles ainda. Entendi. Acredito que ainda não também. É que não, né, na minha parte não chegou ainda para usar os Chromes. Entendi. É que na hora... a gente vai precisar levar para uma rede escolar, né? Mas depois a Liz vai explicar um jeitinho mais fácil que você vai poder fazer na escola mesmo. Tá? Até todo o pessoal que não atualizou ainda, daí tá bem. Acompanha, beleza? Tá bom. Obrigado, João. Obrigado. Valeu, professor João. Quem é o próximo? Vamos lá. Vou fazer sorteio do nome aqui, ó. Pessoal. Já não precisa. Isabel, por favor. Tá sem áudio, professora. Tá sem áudio. Tá, pronto. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Isabel, a minha disciplina é Química, e esse ano aí é um desafio essas aulas de robótica. Eu peguei a robótica lá do ensino médio no contraturno, até troco figurinha com o Giovanni ali, com o professor Giovanni, para a gente dar andamento, né? Então, no começo eu achei que ia ser mais complicado, mas estamos indo. Eu já estou na aula lá de montar o Arduino, a gente só não montou ele, eu só não consegui fazer as luzinhas lá do semáforo acender ainda, mas eu acho, né, agora vocês estão falando de atualização aí, então eu não sei se tem alguma coisa de errado ali, né? Mas já chegaram os kits robótica na escola, acho que chegaram 4 kits, Chromebook tem mais, eu não sei se são, que eu uso são 5, mas eu sei que tem mais. Então eu acho que essa parte aí tá de boa. Mas é um desafio. Para mim é um desafio. Na verdade, professora, é para todos nós, né? Nós estamos aí com esse grande desafio de trabalhar com a robótica nesse 2023, mas eu acredito que vai dar tudo certo. É isso mesmo. Próximo, por favor, vai ser a Gabriela? Pode ser, Gabriela? Isso. Eu tinha erguido a mão junto com a Isabel. Então, meu nome é Gabriela. A minha disciplina é física. Esse ano eu estou dando aula de física, química e matemática e a robótica. Os nossos kits ainda não chegaram. Eu perguntei para a Rose hoje, ela falou que talvez daqui 2 semanas cheguem os kits. A aula que a gente está agora seria a aula 3. Né? A próxima semana vai ser a aula 3 já. Que é como mexer com o kit robótica, né? Aqueles alertas lá da segurança. E a escola que eu trabalho é o CE de Ortigueira. E eu acho que era isso, né? A professora Gabriela está junto conosco, né? Ela é do núcleo de Telêmaco. A entrega do kit lá em Telêmaco foi de forma diferente, né? Eles estão entregando tudo, os Chrome mais a caixa com componente. Aqui no núcleo, Gabriela, na outra reunião você não estava presente, a gente fez diferente. A gente entregou os Chromes e agora a gente está entregando as caixas. Sabe? Então, os professores já têm alguma coisa em mãos para ir trabalhando. Giovanni, por favor. Obrigada, Gabriela. Giovanni, por favor. Oi, boa tarde, tudo bem?
Bom, então eu sou o professor Giovanni, né? Como a professora Isabel falou aí já, nós estamos trocando umas figurinhas. Eu sou professor de educação física e também de física. E aí esse ano aceitei o desafio de trabalhar com a robótica. Nunca tinha trabalhado, já tinha ido nas aulas de uma outra amiga que está presente aí, da Fran, mas assim, meio de curioso mesmo, quando a gente trabalhou junto lá no SESI, eu sempre chegava sem avisar na sala dela: "Ô, Fran, deixa eu assistir sua aula de robótica aí." E aí, enfim, sempre houve um interesse. Daí eu já tinha feito formadores no ano passado na área de pensamento computacional, e esse ano surgiu a oportunidade de trabalhar com robótica. Por enquanto está sendo muito proveitoso, sim. Tá bem legal. Já estamos conseguindo aí trabalhar normalmente. Nós temos 11, eu sou lá do Olavo Bilac, né, aqui de Jaguariúna. Temos 11 kits, 11 chromes também, enfim, e já estamos explorando esses kits, já estamos conseguindo fazer algumas coisinhas aí. E é isso. Ótimo, professor Giovanni. O professor Paulo sempre compartilha com a gente as ações que estão acontecendo lá no Lavo Bilac, e eu tenho visto que realmente vocês estão bem avançadinhos, né? Já estão na aula 6. Qual aula que vocês estão, professor? Acho que estou indo agora para 7, se não me engano. Isso, acho que é isso. Aula 7. Olha, É que o kit chegou bem no comecinho, né? Então, assim, logo de cara ali, a primeira semana já chegou. Daí eu ainda demorei para começar a usar, ainda terminei a parte teórica ali, as questões de tensão, de circuitos, de correntes, enfim, e depois já pude começar a usar, então isso facilitou bastante também. E eu também tenho projeto no contraturno com o ensino médio, né? Então isso tem ajudado bastante. Eu acabei dividindo a turma em grupos, coloquei o pessoal que participa do curso no contraturno como monitores ali, então isso tem facilitado, a gente está conseguindo avançar de uma maneira mais rápida ali por conta disso, por conta da organização ali das equipes. Que ótimo, professor. Ótimo, ótimo. São ações assim que a gente vai tomando como exemplo. Próximo. Obrigada, professor Giovanni. Valeu. Próximo. Thalita, vamos lá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu dou aula aqui no Colégio Agrícola, em Arapoti. Eu sou formada em Biologia. Para mim é um grande desafio esse ano, né? Eu sou recém-formada e até agora não dei aula de Biologia. Eu tenho a disciplina de Química e Robótica. Eu acho que cada dia, por mais que seja um desafio, a gente aprende muito, né? Então tem que agarrar essa oportunidade. Eu estou na aula 3, comentando com eles sobre o kit, né? Chegou essa semana, então na próxima aula eu quero abrir, organizar com eles para eles irem se familiarizando, né? Não chegou os Chromebooks, mas já vamos trabalhando com os kits, né? Os componentes que tem. Ótimo, professora. Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, Thalita? Valeu, é isso mesmo. Desafio, mas nós estamos com vontade de aprender juntos, né? Próximo, por favor. Obrigada, Thalita. Olha o sorteio do Rubinho. Vai lá, Denise. Olá, pessoal, estão me ouvindo? A internet aqui não está muito boa. Então, uma boa tarde a todos. Eu sou a professora Denise, moro em Arapoti, ministro aulas aqui em Arapoti. E sempre fazem 9 anos que eu ministro aulas de física e matemática, né? Mas a minha área mais sempre foi física. E esse ano é um ano de desafio, né? Conforme eu já havia comentado, é um ano que é muita novidade ao mesmo tempo, e a gente está tentando se adaptar a isso. Então, eu trabalho com 3 turmas de robótica aqui no colégio, que é primeiro a robótica dos primeiros passos, depois a robótica educacional, que são os 2 projetos, e a robótica do segundo ano, que é o novo ensino médio, né? Então, os kits chegaram bem no começo ali, finalzinho de meio de março, finalzinho ali, de fevereiro, desculpe, e aí a gente já começou a mexer com algumas peças, assim, sabe? Nós terminamos a aula 3, que é a identificação dos elementos
para o kit. Eu separei os alunos do projeto, que são em pequena quantidade, né? Nós temos 20 alunos do projeto da robótica educacional, que são assim maiores, e eles estão identificando as peças do kit certinho, separando, para que a gente possa dar início à montagem dos projetos, né? E do fundamental, que são os menores, a gente está fazendo também aqueles da cultura maker, que eles estão montando, né? O jacaré, montam o robozinho e agora a gente vai fazer o carrinho. Eu vi até que o Giovanni postou que ele já fez o carrinho lá com os palitinhos. Então a gente está indo meio devagar, porque demorou um pouquinho para montar a turma, sabe? Dos dois projetos. Porque eram muitos alunos querendo fazer e a gente teve que fazer um processo meio que seletivo aqui para pegar. Então a gente está indo devagar. Então agora que a gente vai para, deixa eu ver aqui, aula do... Agora que a gente vai falar um pouquinho do Arduino, que é a aula 4, né? E daí a outra que é a aula 5, se eu não me engano, dos primeiros passos que a gente vai. Deixa eu só ver aqui. É a aula 4, na verdade, do carrinho, né? Então, assim, é um grande desafio, igual eu falei, né? Eu não tenho experiência com robótica, até a Fran ali, eu vou encher o saco da Fran, né, Fran? A Fran, você vai me ajudar, porque se eu pegar essas aulas, é você que vai ter que me ajudar, porque a gente conhece há muito tempo. Então, é assim, estou engatinhando, mas eu estou me achando, porque eu sempre fui muito da prática, eu gosto muito de prática com os alunos, creio que é um momento que eles vão ficar mais ativos, né? Vão sair um pouquinho do comodismo e vão se tornar mais ativos. E eles estão gostando, assim. Eu percebi que eles são muito curiosos e já querem montar os robôs, mas como diz, né? Não se monta um robô sem saber a base de como funcionar. Aí a dúvida que nós estávamos tendo ali é só a questão da instalação daquela extensão que a gente tem que ter, né, do Arduino nos Chromebook. Então, assim, a minha maior dificuldade, conforme eu já havia falado, é a parte do computador, de programar para acender a luz, de programar para mexer. Mas eu acho que vem alguma coisa, né, nos planos de aula, de como fazer a programação. Sim, hoje nós vamos trabalhar com vocês justamente isso. E a gente vai caminhar junto, então, na 4 e na 5 hoje. Nós vamos trabalhar, então vai dar bem certinho. Então, a gente vai conseguir te ajudar. Tá bom. Tomara que dê tudo certo, mas acho que vai dar. Estamos bem empolgados aqui. São 11 kits, são 11 kits. E algumas coisinhas não vieram no kit, mas a escola já está providenciando algumas coisinhas que serão necessárias. Ótimo, ótimo. A Giane dá uma força aí para vocês sempre, né? Essa proximidade com a direção é maravilhosa, dá bem certinho, né? E quem mais? Obrigada, professora Denise. Quem mais? Danilo, vamos lá? Boa tarde, sou o professor Danilo, sou professor de matemática, estou trabalhando robótica aqui no Colégio Estadual Padre José de Anchieta, em Jaguaribe. E assim, acredito, como todos os professores falaram, né, está sendo um desafio, né? Tenho estudado bastante material oferecido aí pela CED, né, para aprender bastante coisa, porque eu nunca tive, né, o contato com robótica, né? Mas pelo que eu vi, o que eu estudei, é um material bem rico e bastante coisa interessante para trabalhar com os alunos. A respeito do kit, a gente ainda não, até então, ainda não está com o kit, né? Então, como o fundamental que eu trabalho tem bastante atividade mão na massa, então a gente tem conseguido desenvolver algumas coisas. Com o médio, eu já comecei a trabalhar algumas coisinhas com o Tinkercad, eu acredito que é assim que pronuncia, né, para eles pelo menos já ter uma ideia de qual que vai ser os componentes, alguma coisa, e a parte teórica, né, mas assim, até então, assim, bem proveitoso e vamos seguir aprendendo aqui com vocês. Então, uma boa notícia, Danilo, que a gente entregou terça-feira aí na sua escola, o kit. Tá? Conversa lá com a Valquíria que já tá aí. Tava na biblioteca, né? Oi? Na biblioteca. É Anchieta, né, Danilo? Isso, Ah, então tá certinho, isso mesmo. Ok. Valeu, obrigada, professor. Agradeço. Próximo professor. Rosana, vamos lá. Rosana? Rosana, vou passar para a Anne,
Acho que deve ter acontecido alguma coisa lá. E daí a gente volta na Rosana depois, tá? Anne? É que a minha internet está um pouco ruim, aí eu estou no colégio, né? Então acaba travando algumas vezes. Eu sou pedagoga, né? No colégio, esse ano eu estou no Anitta Grande, aqui em Sengés, e o ano passado eu trabalhava no Erasmo. E comecei a dar aula, né, no ensino médio, o ano passado, de matemática, que eu não era habituada ainda a trabalhar no ensino médio, ensino fundamental, com as áreas. E esse ano eu tive a oportunidade de voltar como professora das áreas de matemática e acabou sobrando lá que o professor desistiu da robótica e me ofertaram essa disciplina. E assim, tá, como o Danilo disse, é uma área assim que eu também estou tendo bastante dificuldade, mas com todo o conteúdo que a gente encontra lá, falando sobre a robótica, eu tenho estudado para eu poder ir para a sala de aula e saber ensinar os meus alunos. Então, eu quero participar do grupo, espero que os colegas aí possam me ajudar, né? Porque eu sou leiga na parte de robótica, programação, eu uso o computador, mas não sou expert. Então, quero aprender muito nesse curso. É isso aí, professora. É na colaboração que a gente vai conseguir avançar. É isso que nós precisamos aqui, né? Um ajudar o outro. Rosana. Oi. Vamos lá? Eu sou Obrigada. Obrigada, Anne. Vamos lá, Rosana. Eu sou professora Rosana, de Reanópolis, no Colégio do Campo, né? Francisco. Eu sou professora de matemática, mas esse ano estou lecionando matemática, física e química. E aqui a robótica é do ensino fundamental. Eu tenho 12 alunos, eles estão amando a robótica. Aí, como ela falou também, eu estou engatinhando, estou aprendendo muito, né? Para poder ensinar eles. E a gente está fazendo aquele carrinho agora, terminar, porque eles são um pouco lerdos, sabe? Aí, e também tem que ajudar, né? Como todo mundo sabe. Mas eles estão gostando muito, eu também estou bem animada com os meus alunos. Você está só com o fundamental? Só tem o fundamental aqui. Uhum. Espero que 5 kits e os crômios não vieram ainda. Os crômios vai chegar nessa segunda remessa, né, Rosana? E ali, de última hora, havia um pedido de 2 turmas de ensino fundamental e a outra, depois o professor Flávio achou melhor ficar só com fundamental, né? Mas os crômios vão chegar até o início de abril, primeira semana aí já deve estar aqui. Então a gente já organiza a entrega. Próximo? Vamos lá, obrigada, Rosana. Ó, o sorteio do Rubinho. Vai lá, Rubinho, você vai ter que sortear agora. Olha lá. Ah, não. A Elsa, vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Todo mundo está conseguindo ouvir bem? Opa, tudo bem? Então, eu sou professor aqui na área de robótica aqui no colégio do Jardim Alegre, né? Também conhecido como SEJA, Helena Borba. E a gente já está mais ou menos na 10ª aula, para pensar, então estamos bem avançados já. Já estamos quase engatinhando já para semanas de prova, que inicia já dia 27 já desse mês. Então, estamos quase finalizando já, por assim dizer. Mas aqui a gente não recebeu o kit robótica ainda, e nem sequer os Chromebook. Então, que nem ali a parte de Arduino mesmo ali, eu tinha trazido para eles alguns vídeos, para eles conseguirem observar a placa realmente. Foi então passado para eles vídeos para eles conseguirem identificar cada componente da placa Arduino. Já foi trabalhado toda a parte completa de circuitos ali que existe, tanto elétrica quanto os circuitos dentro do material. Foi separado cada componente trabalhado com eles. Também foi trazido material de casa, né? Eu trouxe da minha própria casa material para eles. Então, eu desmontei vários componentes aqui em casa, digamos assim, resistores, fontes, fusíveis, disjuntores, cabeamento. Então, realmente, eles tiveram essa opção de ver na prática, né? Até capacitores, eles conseguiram ver o funcionamento de vários tipos de capacitores diferentes, várias placas diferentes.
consegui explicar o funcionamento ali dentro da sala de aula, mas ainda não consegui montar kits com eles, porque eu não tenho ainda nem o kit robótico, nem sequer o Chromebook. Agora, nesse exato momento, como já terminou a maioria já da minha ementa do curso ali, e daí precisaria do kit robótico também, do Chromebook, eu estou trazendo material impresso para eles começarem a observar como seria o software realmente. Agora estamos iniciando a parte de software com eles, mas não temos como eles visualizarem. Então, se demorar um pouco mais, eu vou ter que trazer alguns vídeos para eles verem como que é esse simulador na prática, realmente, né? Mas não tem ainda essa opção para eles. Mas tenho notado um grande interesse dos alunos, porque toda a minha aula eu tento não buscar só a parte elétrica, já que eu sou eletricista, né? Eu tento não buscar só a parte elétrica, mas eu tento voltar para a área de robótica também. Então, quando eu vou pegar e falar de uma placa, eu já falo de uma placa que está dentro do robô. Se eu falo de circuitos, já falo de circuitos que o robô utiliza já nos braços, assim por diante. Então, eu tento sempre puxar para a área deles, para eles conseguirem identificar. É isso. Ótimo, professor. E se você já está na aula 10, né, da 8 para frente, assim, a gente tem que usar o kit. Então, você teve que usar o seu material mesmo aí, porque essa entrega vocês estão organizando de outra forma, né? Mas que bom que você deu um jeitinho. Estamos tentando. Parabéns, professor. Valeu. Obrigado. Então, a parte elétrica a gente já sabe para quem perguntar, né? Se precisar tudo aí, e materiais alternativos, e eu acho que vai para o lado de sucata e tudo mais, então a gente já sabe para quem perguntar. Valeu, professor. Vamos lá, então. Carlos? Obrigado, professor Elcio. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é professor Carlos, eu sou formado em sistemas de informação, então robótica para mim, eu já estou na área, então é bem tranquilo. Eu vi que teve professores que não tiveram acesso aos kits, dê uma olhadinha, se quiserem anotar aí, no site tinkercard.com. Lá é uma plataforma onde vocês podem criar uma conta para os alunos, para vocês, e você tem um Arduino lá para simular. Você consegue mexer, colocar LED, circuito, fazer a programação, tudo virtual. Então é bem interessante. Caso não tenha o kit ainda, dá para fazer por lá. Inclusive, eu passei isso para eles, né? Uma pergunta bem pertinente professor, posso levar o kit para casa? Eu falei, não pode, é da escola, né? Vai ter outras turmas aí para estar estudando, então não pode. Aí eu dei essa alternativa para eles estão brincando bastante. Eu estou dando aula ali no Nilo, eu peguei a parte do curso, né, do fundamental e do ensino médio, e tem um curso técnico que também está tendo robótica e lógica da computação. Então já adicionei tudo. O que o professor comentou de usar os alunos do curso para o ensino médio, eu fiz isso também, está sendo bem proveitoso. Então, eu trabalho ali com eles no curso, e já uso eles na sala para me auxiliarem, né? Porque como a sala é grande, fica meio difícil da gente conseguir atender todo mundo, né? A gente já fez o projeto do semáforo, estamos construindo já a mão robótica, né? Então tá bem interessante. Eu gosto muito da prática, né? Passo a teoria para eles, mas a gente explica bem na prática, né? E eles gostam de ver a plaquinha funcionando. Em relação aos Chromebook que a gente começou a usar, mas eu tive algumas dificuldades com ele, tá? Eu consegui acessar ele e tal, fazer o cadastro lá no Arduino Education, Create for Education, assim, o nome do software, mas eu tenho algumas limitações. Primeiro que o sistema é através da internet, então se eu estou sem internet eu não consigo programar o Arduino. Segundo ponto é que tem um limite de alterações que eu consigo fazer no Arduino, então isso é uma dificuldade. Então, às vezes eu dou aula para um turno, no outro, se eu já usar, eu não consigo passar para o próximo. Então, são algumas limitações. Até eu queria ver com quem é responsável dos notebooks, se a gente não podia estar instalando direto o programa, em vez de usar pelo navegador. Porque aí eu não preciso de internet, eu posso baixar o programa direto lá da fabricante e utilizar o prompt ali para fazer o comando sem a necessidade de estar
acessando essa plataforma. Tá? Uma dúvida minha. Mas fica aí. Precisando de alguma dúvida, estou aberto a perguntas. E é isso aí. Espero aprender com vocês também. Obrigado. Ótimo, com certeza vai ser uma troca, professor. A gente também. Quanto a essas informações, a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho mais detalhado o Tinkercad e também sobre essa organização que você falou, do offline, né? Está se desenhando essa possibilidade de instalação via remoto. Tá já, porque assim, já está acontecendo, professores já estão mais lá na frente, situações que lá no chão da escola já está sendo visto, e daí a gente já está sendo repassado aqui para nós no núcleo, e a CTE, junto com a DTI, tudo, eles já estão pensando, está desenhando algo assim, viu, professor? Futuramente a gente tem novidades nesse sentido. Tá? Valeu, professor. Quem é o próximo? Vamos lá? Vamos lá, Fran. Eu perdi a pergunta porque eu cheguei atrasada. Ai. Mas é para falar como está sendo as aulas até agora, né? Sim, né, a sua formação, como o seu contato com a robótica, se tem kit, não tem, né? A sua experiência aí com a robótica. Ok. Então, meu nome é Franciele, mas todo mundo me chama de Fran Pastore. O meu contato com a robótica foi com robótica Lego, há uns, nem sei quanto tempo atrás, uns 6 anos, acho, no SESI, que o Giovanni trabalhava comigo e a gente se conhece lá. Eu já participei de algumas competições de robótica, a Olimpíada Brasileira de Robótica e a First Lego League, com o pessoal do SESI. Já ganhei alguns prêmios com o pessoal do SESI, mas em 2020 minha equipe se encerrou, e aí foi quando em 2021 eu iniciei o projeto de robótica aqui no Cerrado, que era um projeto voluntário até ano passado. A gente comprou os kits de Arduino e começamos a trabalhar com eles aqui no ano passado. Eles foram para a UBR, ganharam prêmio, foi bem legal. Não era um prêmio de desempenho, mas era um prêmio de merecimento, então era um prêmio especial, porque eles ainda estavam bem começando na robótica, mas foi uma experiência bem bacana. E esse ano, né, por conta disso, a SED acabou autorizando a abertura de turma aqui, mesmo em escola sendo bem pequenininha. Os kits chegaram, né, Liz, no ano passado já. Não, chegou no começo desse ano, e o Chrome ano passado. Para nós, eu tive agora, aqui na escola, nosso contexto é bem adverso, nós temos sérios problemas de internet, e outros problemas também. Nós temos problema na rede elétrica, porque teve uma empresa que veio e começou uma reforma e abandonou, enfim, tem uma série de questões. E eu estou, hoje mesmo, eu tive que fazer aula de pensamento computacional na sala porque não tinha energia no laboratório de informática. Sem luz no meu laboratório. Então, é bem complicado aqui, mas a gente está fazendo um trabalho, acho que está sendo legal. E eu comecei com minhas turmas efetivamente na semana passada, assim, eu trabalho com todos, né? Porque antes eu acabava tendo mais os que estavam aqui no Cerrado, atendendo eles mais nesse contexto. Eu, na verdade, fiz uma versão das aulas adequada para o meu contexto, então eu não estou seguindo exatamente as aulas da XCO. Mas ontem eu trabalhei com Robótica Primeiro Passos, eu juntei várias aulas, então eu trabalhei com eles a questão, o que é um atuador, o que é um sensor, mostrei para eles, comecei mostrando a questão da eletricidade, aí nós fizemos um experimento com grafite jumper, foi muito legal, porque eles ficaram muito encantados, assim. Eu coloquei naquele jumper fêmea um grafite 05 e liguei na bateria, daí ele acende, né, que nem se fosse uma lâmpada, para mostrar a resistência elétrica. Aí eles ficaram muito encantados, foi bem legal.
Aí a gente fez vários circuitos com LED, com buzzer, só que sem Arduino ainda, por enquanto só explorando circuitos elétricos. E aí, a partir, acho que da outra semana, eu consigo alinhar com o planejamento que está previsto na ementa. E é isso. Ótimo, Fran. Toda essa diversidade que vocês enfrentam aí na escola do campo, né, aí no Cerrado, que é uma realidade específica aí de vocês, com eletricidade e tudo mais, faz com que você ache alternativas, né? E às vezes a gente precisa buscar essa alternativa do nada, né? Mesmo que você não tenha nem a energia, mas você tem que chegar lá e dar a sua aula. Né? Então, ótimo, você vai compartilhar isso com a gente, tá? Vamos lá. Quem mais? Vamos lá, obrigada, Fran. Quem mais? Maria Eduarda, já foi. Maria Eduarda, vamos lá, vocês estão as duas aí. Vamos lá. Isso. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda Duda. Deixa eu virar assim, melhor. É que nós estamos no celular, nós temos a mesma dificuldade da professora Fran, que eu e a Laine, a gente aqui de Calógeros, então tem uma dificuldade bem grande com internet e tudo mais, então cada hora nós entramos no dispositivo aqui, ver qual que vai dar certo. Eu sou professora de arte, na verdade, mas eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, até agora, a gente recebeu o kit agora na terça-feira, né? Eu estava trabalhando mais com os alunos a parte teórica e passando um pouco de programação, que é a parte que eu mais tenho afinidade, assim, apesar de estar meio enferrujada, mas estava tentando passar para eles a parte que eu mais tenho facilidade, que é o que eu mais conheço por ser formada em TI, né? Estou bem feliz que chegaram os kits. Agora, se Deus quiser, a gente vai dar início certinho como tem que ser. Legal, o professor, o diretor passou aqui pegar, já está em suas mãos aí o kit, ótimo. Né? Utilizar isso para o trabalho. Vocês estão em qual aula aí? Aqui a gente está na aula 4, chegamos na 4 agora. Ah, ótimo, vamos caminhar juntos então. Uhum. Adrilaine. Eu vou passar para a Adrilaine, que está aqui do meu lado, isso. Ela já aproveita. Vamos lá, Adrilaine. Boa tarde, meu nome é Adrilaine, eu sou pedagoga e eu estou com uma turma de primeiros passos, né? Para mim é tudo novo e para eles também. Nós estamos na cultura maker ainda, mas eles estão adorando e eu também estou gostando. Ótimo, nós temos duas pedagogas na robótica. Né? Ótimo, valeu. Obrigada, meninas. Mais alguém? Queron e a Márcia, se não me engano. A Márcia e o Queron. Márcia e Queron. Quem é o próximo? Eu vou. Eu tô com uma menininha enchendo o saco aqui. Eu não faço parte da turma da Liz, né? Eu já tô lá no 2º ano. O ano passado, a nossa escola ela foi privilegiada de ter a robótica já. Então, assim, eu tô aqui ouvindo tudo que estão falando. Assim, o ano passado eu sofri com isso. E esse ano continuo sofrendo um pouquinho mais. Então, a gente tem os kits antigos ainda, né? Que veio ano passado. São 9 kits que a gente recebeu. E 9 computadores, né? Graças a Deus, o nosso computador dá para a gente colocar, né, o Arduino já nele, o programa mesmo, o M-Block que a gente está usando. Então, eu não preciso muito de internet, porque quando precisa de internet é complicado mesmo, né? Eu estou com 2 turmas de fundamental esse ano e uma turma só do médio. Perdi muito aluno do médio. Ano passado eu tinha 20 e poucos alunos e esse ano eu estou com 10, né? E, assim, estou sentindo bastante dificuldade, porque eram alunos bons que vinham, frequentavam, mas eles foram para o 3º ano e começaram a trabalhar. Então, eles têm que, né, não conseguem mais frequentar a robótica. Então, eu estou com bem pouco aluno, mas está
tudo caminhando bonitinho, graças a Deus. Segundo ano está se batendo um pouquinho, segundo ano do fundamental, né, por causa do M-Block, que o ano passado a gente acabou trabalhando, mas eles têm bastante dificuldade ainda com o M-Block. Eu também, às vezes, eu tenho que parar e olhar, sabe, estudar a aula também, para mim conseguir dar aula para eles. É uma turma que são pré-aborrecentes, como a gente fala, então eles morro de medo do computador, deles estragarem, acontecer alguma coisa, né? Eles estão num grupo grande, são 17 alunos, e para ensino fundamental é bastante aluno, né? Porque a gente tem que cuidar muito do computador, né? E dos kits também, né? Recebi 2 kits novos, né? E os Chromebooks ainda não recebi. Aí eu ainda já tô ansiosa para ver quando que eu vou receber. E eu tô com a parte da robótica também, dos itinerários formativos do ensino médio, e também está sendo um desafio levar esses computadores, levar os kits para a sala de aula também, que já vai iniciar agora nas próximas aulas. Os Chromes vão chegar, né? Se vocês tinham 9 do Acer, né? Até vale um comentário aqui que todas as aulas que estão tanto no SO quanto aqui onde está o local onde está as aulas de vocês, eles são voltados para esse computador do primeiro projeto que aconteceu, né? Então, até inclusive lá, vocês tinham comentado que o kit que aparece no LSO é diferente do que se está recebendo em 2023. É diferente. O desse ano, ele tem mais subsídios, tem mais recursos para trabalhar os projetos, mas eu senti falta de bastante coisinha que tem no outro e nesse não tem. Um básico, material básico, assim, sabe? Mas esse kit está bem completinho. Veio até as pilhas, assim, que é uma dificuldade enorme para a gente, que todos os projetos, tanto do fundamental como do ensino médio, né? A gente acaba, mais o fundamental, né? Acaba utilizando aquelas pilhas e era toda semana 5 pilhas, 6 pilhas, 7 pilhas. E aqui na minha cidade é um absurdo de cara, assim. Até que a diretora foi lá e comprou um tanto bom pra gente. Daí acabou o problema, mas o fundamental ocupa muito as pilhas, né? E daí acaba que o médio não, o médio a gente já vai para a parte do Arduino, já é mais tranquilo, mas o fundamental ocupa. E nesse kit veio bastante. Isso foi muito bom. Até a gente ia conversar com os professores que já fazem parte do projeto 1, né? Porque tem uma diferença entre os kits e eles vão ter que analisar para fazer aquele checklist, né, e já providenciando esses componentes que não estão, para que a direção, então, utilize a verba lá do fundo rotativo para compra, né? Então, a gente vai ter uma conversa com vocês aí loguinho, tá, Márcia? Tá bom, obrigada, beleza. Nada. E você, como já teve a experiência do inicial aí, vai nos ajudar bastante aqui também, né? Obrigada, professora Queiron. Boa tarde a todos. Bem, meu nome é Queiron, eu tenho 2 turmas do ensino médio, uma no Sebastião, Paraná e outra no Nacif, e uma turma do Fundamental ali no Nacif também. Minha primeira experiência com robótica, acho que foi lá em 2016, quando a CED, do DTI ainda estava lá no Boqueirão, ele fez aquele congresso de tecnologias educacionais, e lá a gente teve algumas oficinas de robótica, mostraram o Lego, mostraram um monte de coisa, mas ainda ali era tudo projeto, acabou que nada daquilo, de certa forma, vingou, né? Ficou meio que parado isso, a gente ainda chegou até a receber algum tipo de material, mas não foi incentivado aquilo e acabou morrendo na casca, né? Sobre as aulas, eu tô tanto no fundamental quanto no ensino médio, tô na 5 e na 6, também andei unindo 2 ali, achei que o conteúdo era muito rapidinho, falar de uma aula só de história do Arduino, achei muito pouco, mas dá pra gente ter essa possibilidade. Essa semana, meu problema não foi luz, foi água. Aqui em Venceslau, acabou a água nas escolas e no período da tarde a gente acabou não conseguindo foi dispensado os alunos aí, em virtude de banheiro, essas coisas, tá bom?
Valeu, Carol. Obrigada aí por sua participação. Então, vamos dar início aí, ó, a angústia inicial, né, que é os Chromebooks, né, a configuração deles, a rede e tudo mais. A gente vai fazer um exercício aqui, assim, nós vamos trabalhar a aula 4 e a 5 com vocês hoje, tá? Então, eu vou iniciar o nosso compartilhamento aqui, e a gente vai fazer um exercício ao vivo e a cores, tá? Vocês, tomara que dê tudo certo. E assim, se vocês ouvirem uns barulhos, umas conversas e tudo mais, nós estamos numa sala onde todo mundo passa, tá? Então, se vocês ouvirem alguma coisa aí, tá tudo certo, tá? Vamos lá. Então, hoje, né, nós vamos trabalhar aí com a possibilidade de... Na verdade, a gente vai conhecer, então, o Arduino, né? E nós vamos trabalhar com o software, né? Então, inicialmente, lá nas aulas 4, tem uma problematização onde vocês vão perguntar para os alunos, né, o que é a placa Arduino, né, o porquê que se usa ela, né, ela tem custo baixo, porque ela é fácil realizar a programação lá, né, esse custo aí, essa placa que a gente vai usar, né, que o Rubinho está mostrando aí, que é a roxo, né, ela é ainda mais em conta, né, porque ela é comprada lá na China. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com tanto a parte, vamos dizer assim, o corpo e a alma da robótica, né? Nós vamos trabalhar com o Arduino e os softwares que a gente vai, então, trabalhar com a programação do Arduino. Tem alguém levantou a mão? O Arduino saiu, me esperou. Vamos lá. Aqui. Então, a partir de agora, o Rubinho vai entrar, então, com a contextualização ali da placa. Nós vamos trabalhar pedacinho por pedacinho dela, mostrando para vocês as funcionalidades, para que a gente vai usar cada partezinha dela. De uma forma, você vai trabalhar lá no Tinkercad? Pode ser, né? Então, ele vai comentar com vocês essa parte da placa, tá bom? Vou passar a palavra para ele lá. Vamos lá, Rubinho. Eu vou interromper.